Fala galera, muito boa noite para você que está aí nos assistindo mais uma vez. Sejam bem-vindos ao podcast Fora do Bloco. Eu sou o Guilherme Lins, sou o head da FVG Educação e Ensino, que rege todo esse podcast. Este é o 11º episódio. Muito obrigado a você que tem nos assistido, que tem nos acompanhado os nossos trabalhos, curtido os nossos vídeos, se inscrito na nossa página no YouTube, no Instagram, no Spotify. Continue nos acompanhando porque aqui tem muita coisa boa para você. Nós já falamos sobre muita coisa legal, já falamos sobre mercado da saúde, já falamos sobre educação, já falamos sobre mercado da estética, da saúde, já falamos sobre... Me ajuda aí, Dani. O que mais que a gente já falou? Marketing digital. Marketing digital. Cara, muita coisa aqui legal. Hoje nós vamos pro 11º episódio e eu tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, para comandar esse podcast comigo, Daniel Mendes. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado pela apresentação. Daniel Mendes, que é sócio da FVG Cirurgia Plástica, o famoso cérebro da FVG, que o resto da turma são os braços, ele é o cérebro, como reza a lenda, dizem por aí. Reza as más línguas, né? E hoje, o nosso tema é sobre os desafios da digitalização na saúde. E para falar sobre este tema, nós trouxemos hoje aqui um convidado pra lá de especial. Um grande amigo, um cara que já está no mercado, já faz quase 50 anos no mercado. Estamos recebendo aqui Dr. Wilson Eustáquio, ginecologista obstetra e presidente do CEDUS, uma clínica de exames de imagem com 47 anos de mercado. Ele foi o primeiro médico a inserir o DIU em Minas Gerais e também foi pioneiro em ultrassonografia, mamografia digital e biópsia de câncer de próstata no estado. Dr. Wilson já fez mais de 8.000 partos e tem uma das melhores, se não a melhor clínica de imagem de BH. Seja bem-vindo, Olá, Dr. Wilson. Guilherme. Obrigado. Pô, que apresentação, hein? Não precisa de mais nada, pode fechar o podcast. Para não atrapalhar. Obrigado, viu, pela Seja apresentação. Bem-vindo. Eu que agradeço por aceitar o nosso convite. Eu tenho que agradecer ao convite de vocês, viu? Obrigadão. Eu gosto muito de você, do Dani, da turma toda lá. Sou amigo de vocês. E é um prazer estar aqui, viu? Obrigadão. Vocês não sabem o prazer que eu estou aqui com vocês. Obrigadão. Se eu puder ajudar, nós vamos bater papo. Você sabe que quando a gente sugeriu o seu nome para trazer para o podcast aqui, foi um dos nomes mais interessantes, assim, que a gente ficou mais ansioso em trazer, porque a trajetória que você carrega, né, ela é ímpar, né? Sem dúvida. E quando a gente se conheceu, eu estava comentando isso aqui um pouco antes da gente começar, que o que mais me chamou a curiosidade é que nós nos conhecemos porque você me ligou. Foi. Através de uma rede de relação que a gente tinha. Foi. Com interesse em marketing, conhecer mais sobre marketing digital, que a gente tá fazendo algumas coisas, e você queria conhecer e tal. Cara, e eu no telefone ali achei que eu ia encontrar um cara de 40 anos, 36, e chegou, esse cara grisalho. Eu falei, não é possível. E como é que é o tesão, né? Como é que quando um cara é empreendedor e tem vontade de fazer mais, se interessa, corre atrás de conhecimento. E a gente queria falar um pouco isso, né? Como é que foi a sua trajetória? O Guilherme tem essa frase boa, que é das páginas amarelas ao marketing digital. Dani, é o seguinte, eu sou um cara sedento de conhecimento, tá? Eu não paro de estudar. Eu leio numa média de 5 livros por mês, certo? Faço várias mentorias aqui, inclusive fiz uma com você, lá com o grupo seu, né? Que foi uma beleza, né? Foi uma maravilha, né? Que trouxe muitas coisas boas para o CEDUS. Então, eu realmente sempre estudei, sempre avancei, sempre fui, assim, precursor. Curioso, como você na apresentação, né, curioso. Dizendo, né? Eu vou primeiro médico fazer ultrassom em Minas Gerais. E quando você fala das páginas amarelas, do Google, até hoje, Google Ads, né? Um pouquinho da minha história, eu comecei, eu estava com 18 anos, quando eu entrei na faculdade de medicina, e eu montei um guia, chamava Guia Médico e Odontológico de Urgência, mais ou menos uma cópia do Guia TEL, sabe? E era se a pessoa procurava o médico através do guia, né? E com aquilo ali eu ganhei dinheiro para poder fazer o curso de medicina. Não que precisasse, que eu tinha um pai que até que podia pagar, mas eu sempre fui um cara empreendedor. Empreendedor desde o início. Fuçador. Né? E nesse tempo também eu tive uma empresa chamada Transpropag. O que era a Transpropag? É a propaganda em ônibus. Sabe essas propagandas que tem de ônibus hoje atrás do ônibus? Quando eu comecei era na lateral. Eu tinha um time muito bom,
de venda, de anúncio, e tinha um pintor que fazia, nós fazíamos na lateral do ônibus uma armação de alumínio e um Elcatex, sabe, que encaixava e rebitava, né? E eu ia 2h30 da manhã levar as placas, porque a empresa de ônibus, ela tinha 4 horas sair para trabalhar, para pegar o pessoal. Aí eu tinha 2h30 até as 4 colocar as placas, sabe? Então, eu sempre fui um cara que amei publicidade, né? E sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar. E conhecimento. Esse aí eu não abro mão de jeito nenhum, sabe? Ô, Wilson, como é que você... A CEDUS nasce como? Que momento da sua trajetória que nasce a CEDUS? É engraçado, né? Porque eu queria saber justamente isso, porque você fez a medicina, especializou ali na ginecologia, na obstetrícia, queria entender ali o porquê gostou dessa área e como que migrou, né? Eu vou explicar. O CEDUS. É o seguinte, tudo acontece, não acontece essas coisas por acaso, né? Com certeza. Baseado em estudo. Eu entrei para a faculdade de medicina e no segundo semestre do medicina. Tem período do curso? Do curso, que são 12 períodos, eu fui morar em hospital. Eu morei 2 anos no Veracruz, 3 anos no Felício Roxo e o último ano no Hospital Belo Horizonte, que chamava Hospital Santa Mônica. Naquela época era assim ou foi opção sua? Como? Não, opção minha, não. Eu queria aprender medicina. Aí você foi já morar no hospital? Morar no hospital. E eu consegui, sabe? Então, eu morava mesmo. Ah, entendi. 24 horas eu morava lá no hospital. Dormia lá? Eu só levava a roupa para minha mãe lavar, que morava aqui em Belo Horizonte, e trocava a roupa lá dentro do hospital. Então, eu ajudei todo tipo de cirurgia, clínicos. Então, eu aprendi medicina realmente dentro do hospital. Foi onde eu tive realmente No último ano de medicina, que foi lá no Hospital Belo Horizonte, que hoje é o Santa Mônica, que hoje é o Belo Horizonte, o doutor Salvador, lá do Mater Dei, me chamou para trabalhar, né? Falei, vou com o maior prazer. Então, eu fui residente dele lá, estudante, fazendo. Então, eu ajudava todos os partos, todas as cirurgias, e desde o primeiro ano eu já fazia parto, já aprendi a fazer parto, cirurgia, tudo. Quando chegou com 6 meses, ele falou comigo assim, você quer participar da equipe? Eu falei, claro, uma oportunidade dessa, né? Tá certo. Aí entrei para a equipe dele, com 6 meses antes de formar. E ajudava todos eles o que viesse na frente. Aí, na apresentação você colocou aí que foi o introdutor de DIU, realmente eu fui o primeiro médico a colocar DIU em Belo Horizonte. Como é que foi isso? Depois eu comento para o CEDUS, tá? Porque a história é longa, né? Não tem tempo não, né? Nós podemos bater papo. Podemos? Então vamos lá. Aí é o seguinte, eu estudando, eu vi que existia um método anticoncepcional que chamava DIU, e o ED em inglês, e que a curiosidade, a proteção da mulher era 97%. Aí eu cheguei para o doutor Salvador, já trabalhava lá no hospital. Falei, doutor Salvador, tem um negócio que eu estou estudando aí que eu não sei onde é que tem, nem sei, aqui em Belo Horizonte, acho que não tem ninguém mexendo com isso e tal. E eu falei, então eu não sei não. Eu falei, eu vou procurar. Eu falei, procura sim. Aí eu descobri em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, um ginecologista que colocava DIU, que era muito poucos no Brasil. Liguei para ele, me identifiquei, falei com ele que eu era estudante, que eu queria aprender, se ele se importaria de me ensinar, e me falou que eu podia ir lá. Fui lá, aprendi. Caraca. É outra coisa de empresário, tá? Sem Vocês vão dúvida. ver. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei, ele me ensinou as contraindicações, como é que se colocava, as indicações, sabe? Tudo em 2 dias. Aí eu perguntei a ele, eu falei assim, doutor Vinícius, como é que faz para eu levar, de onde é que eu vou comprar isso aqui? Ele falou, eu tenho 50 aqui, se você quiser, você leva 10. A pessoa me vende 10, eu falei, vendo. Aí me vendeu 10. Coloquei nem mala, foi uma mochilinha e tal, e voltei, 2 dias depois eu voltei para Belo Horizonte. Cheguei aqui e falei, doutor Salvador, o negócio é bom, viu? E realmente eu vi lá colocando, e falei, eu vou mandar as minhas clientes colocar DIU com você. Aí coloquei o primeiro.
numa semana eu coloquei outro. Em 15 dias eu coloquei os 10. Eu falei, esse negócio é bom, senhor. Eu vou descobrir agora onde é que tem o fornecedor. Deixa eu fazer um negócio agora. Descobri, aí fui em São Paulo, aí peguei mais uns 100 lá, comprei, e fui colocando. Essa foi a do Dil, tá? Do Dil, você falou do que Dil. colocou o primeiro Dil. Eu estudando, que eu sempre falo com todas as pessoas, né? Inclusive a minha filha que está agora entrando para a faculdade, eu falei com ela, minha filha, se você quiser ser médica, você tem que estudar. Estudar e trabalhar dentro do hospital. Você falou pra ela morar no hospital também, não? Falei e vou arrumar Aprender na pra ela. prática. E falei com ela, já tentei aqui em Belo Horizonte arrumar um hospital para ela morar, não tem jeito aqui em Belo Horizonte, não. Mas lá em Barbacena eu vou com jeitinho, vou ver se eu conversar com o pessoal dos... Sim. Não, os deputados, mas chama ele que é o diretor lá, o pessoal da família de deputados, que são os donos da faculdade lá. Eu vou conversar com eles. Vou conseguir. Para morar lá no hospital, aprender. Ela topa, ela falou comigo, pai, eu topo sim. Então tá bom. Falei com o Salvador, eu vou na associação médica, hoje tinha uma palestra sobre ultrassom. Eu falei, não sei o que é isso não. Não tinha ultrassom. Ah, não existia. Que doideira, né? No Brasil só tinha 6. Mas eu já estava lendo. E quem falou isso foi o doutor Bonilla, da Espanha. Ele fez uma palestra na Associação Médica. Eu fui lá assistir. Quando terminou a palestra, eu fiquei encantado. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Esse troço é uma loucura. Pois é, isso Uma disrupção, já foi um avanço da digitalização no mercado, né? Pois, exatamente. Aí eu fui e conversei com ele no final. Eu falei, professor, como é que eu faço para ver mais? Porque aqui em Belo Horizonte não tem. Ele falou assim, eu estou indo para São Paulo, lá no Pinote, José Estudante Pinote. E tem jeito de eu ir lá? Tenho, eu vou para lá amanhã, se você quiser, você vai comigo. Isso era 10 horas da noite. Eu não lembro se é VASP, Paner, eu não sei, na época, isso é 47 anos atrás, eu não lembro mais. Eu só sei o seguinte, que 8 horas da manhã eu estava lá na Pampulha, no aeroporto da Pampulha, pegando um avião junto com ele para São Paulo. Aí fui para São Paulo, lá nós fomos de carro lá no Pinote. Fiquei lá uma semana vendo os exames. Eu tenho que comprar esse aparelho. Gente, mas eu tinha 4 anos de formado. Você não tem dinheiro. Isso é uma fortuna na época. Não é, mas era você põe fortuna nisso, Dani. É fortuna. Falei, vou comprar esse troço. Aí eu conversei com o cara que me ensinava. Aí ele falou assim, eu vou ligar lá para a Siemens para você. Ligou para a Siemens. Aí o cara da Siemens falou, conversa lá em Belo Horizonte com o Nelson Português. Ele é o representante da Siemens em Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, fui lá. Falei, sou o Nelson, sou o Nelson. Eu falei, olha, eu sou o Wilson Eustáquio. Eu queria ver com o senhor, que eu fiquei encantado com o aparelho que tem vocês lá em São Paulo. Eu queria comprar um. Ele olhou para minha cara. Você comprar? Você, menino, vai comprar? Menino, né? Eu tinha 27, 28 anos. Era menino, realmente. Rapazinho. É um gozado desse bicho aqui. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei, falei com ele, olha, não tem dinheiro para comprar. Dinheiro. Vou comprar no peito e vou pagar. Fica tranquilo que eu pago. Ele falou, mas tem que pôr sinal aqui, tem que ter garantia, tem que ter fiador. Né? Falei, eu não peço fiador a ninguém, que meu pai me ensinou que não fia a ninguém. Nem ele me dá fiador, ele vai fiar a mim, e nem eu posso pedir a ele, que é meu pai. Agora, como é que eu faço isso? Ele falou assim, não tem jeito não. Eu falei, não vai ter jeito sim. Eu sou determinado. Não aceita não como resposta. Não aceito. Eu falei, vai arrumar sim. Eu falei, então nós vamos em São Paulo. Eu falei, vamos lá nós dois. Eu fui em São Paulo com ele, conversar com a direção. A direção lá em São Paulo me atendeu muito bem e tal, mas também não acreditou não, sabe? Botou fé não você não. Aí falou com ele assim, você conversa com o pai dele, porque eu falei muito do meu pai. Meu pai era um cara espetacular. E aí o Nelson, fui lá com o papai virou e falou assim, senhor Nelson, o menino quer comprar o preço, você pode vender para ele. Eu não vou fiar, mas você pode vender que se ele deu a palavra, ele cumpre e paga. Se ele não pagar, eu pago, mas eu não assino. Olha bem concluência do negócio. Tá? E assim aconteceu. Aí eu comprei o primeiro aparelho. Chegou, foi um sucesso. E
trabalhei muito tempo. E você colocou o aparelho onde? No seu consultório? Dentro do consultório meu. Entendi. Dentro do meu consultório. E comecei com marketing nessa época. Divulgando, eu faço, eu vendendo o aparelho, né? Venha conhecer. Não tinha digital nessa época, mais digital não, mas já fazia meu marketing pessoal, né? E com isso, me chamavam para congressos. Como era nos pioneiros. Pioneiro. Eu trabalhei muito também com infertilidade. Eu era muito chamado para trabalhar, para falar sobre infertilidade, não só aqui no Brasil, como no exterior. E também ultrassom. Então, me chamavam e eu ia, mostrava os casos, mostrava as imagens, e com isso foi vendendo. Legal. Foi começando a surgir outras... Seu nome começou a ir para as bocas. Os japoneses começaram a entrar no mercado, certo? Porque esse aparelho era alemão, o da Siemens, certo? Mas os outros... Foi chegando o japonês e tal, e o negócio começou. São Paulo começou a comprar 10, 20, 30 e foi embora. Brasil todo. E hoje tem milhares de ultrassom, né? Aí começou a parte. Eu fazia para o meu consultório e para aqueles médicos que me encaminhavam. Sim. Aí começou o CEDOS. Foi e tal. Aí depois eu vi que o negócio, como diz outro, o negócio é bom. Bom sentido, não só de dinheiro, mas de diagnóstico. Sim. Né? Entrega um resultado para você ter uma ideia, como é que é tão bom. O rapaz que me ensinou chama Marco Aurélio Matala Pavani. É de São Paulo. Eu convidei ele aqui em Belo Horizonte para ele fazer uma palestra para os médicos aqui conhecer o sistema. Aí já foi de marketing que eu fiz. E ele fez alguns exames lá no meu consultório. E uma médica da nossa equipe fez o exame, estava com câncer no estômago. Caralho. Ele examinando, quando terminou o exame, falou assim: Wilson, essa mulher tem que procurar um gastroenterologista, fazer endoscopia, que ela está com câncer no estômago. Olha bem, com um aparelho daqui de 40 e tantos anos atrás. Pensava o cara era um monstro em diagnóstico, sabe? Foi feita endoscopia e tinha câncer, você acredita? A mulher está viva até hoje. Essa colega nossa está viva até hoje. Legal. Sabe? Então foi assim, começou com ultrassom, começou o ginecologista, comprei um mamógrafo e foi. Que horas que vira a chave do médico que está com uma boa oportunidade na mão para virar um business de verdade, um CNPJ, logomarca CEDOS, vou investir num novo espaço físico? Que horas você fala assim, cara, vou empreender? Porque tudo bem, o médico ele é um pseudo-empreendedor, né? Um profissional autônomo, todo profissional autônomo é um empreendedor. Mas a hora que você faz, não, vou abrir uma empresa, vou ter um CNPJ aqui que vai chamar CEDOS, vou assumir um desafio, um risco de custo fixo e por aí vai. Isso aí demorou. Certo? E por muito tempo você foi empreendendo como médico. Eu fui empreendendo como médico e você sabe disso, que você conhece muito bem médico. Os médicos não sabem empreender. Sim. Não sabem. Eles não são empreendedores. Não são empreendedores, não são... Não tem aquela... Não sabe a parte empresarial. Não sabe empresariar. A parte de gestão não tem esse preparo, né? Não tem tinha. Esse preparo. Aí, aconteceu o seguinte, eu sou muito bem relacionado com várias pessoas e um amigo meu que vende aparelho falou: Wilson, você podia colocar um tomógrafo na sua empresa. Eu já tinha ultrassom, mamógrafo, coloquei um tomógrafo. Aí contratei um radiologista, era um aparelho de tomografia bem mais antigo, né? E foi devagarzinho, você entendeu? Quando eu acordei, por exemplo, pra você ter uma ideia, Dani, eu fazia assim 40 partes por mês. É parte demais, né? Então, muita cirurgia e não estava dando conta de fazer o exame de ultrassom e fazer tudo, né? Eu trabalhava, como eu estava conversando hoje com o pessoal, eu trabalhava 36 horas por dia. Mas não tem 36, eu falei, tem. Eu não sei, eu ficava sem dormir, não sei quantos dias. Dava. Entende? Então, fazia parte mais e muita cirurgia ginecológica. Modéstia à parte, eu tive um sucesso muito grande como ginecologista, muito grande. A equipe que eu trabalhava era de primeiríssima linha, que é do Hospital Mater Dei. Eu fui sócio proprietário do hospital, lá com Salvador, né? Então, eu participava de um grupo muito seleto de médicos de primeira linha. De primeira linha, né? Então, mas chegou num ponto que a empresa começou a crescer demais. Foi dando cara de empresa. Eu falei assim, pera lá, eu vou ver. Vou ter que abrir mão de alguma coisa aqui. Eu vou ter que parar uma coisa aqui, certo?
Aí eu falei assim, eu não sei mexer com gestão, não sei. Já tinha contratado pessoas que estavam trabalhando para mim, mas eu não sabia mexer com gestão. Aí fui atrás do Salvador. O Salvador é o meu mentor profissional. Eu falei, Salvador, eu estou crescendo demais no negócio e eu estou sem saber como que eu faço. Ele falou, então é o seguinte, você vai agora para a Fundação Dom Cabral. Aí eu estou falando de quando? Há uns 20 anos atrás, mais ou menos. 20, 25 anos atrás. Aí eu falei assim, você não vai fazer curso lá de MBA, não. Você vai fazer curso de imersão, de gestão, você vai aprender. Tocar um negócio e tal. É porque ele fez. Sim. Sabe? Ele fez isso. Aí me deu muito livro para ler. Aí fui ler sobre gestão e tal, e fui aprendendo, certo? Mas eu coloquei pessoas de primeira linha para dirigir a empresa, certo? Veio trabalhar comigo uma diretora, ex-diretora do Carrefour, de 25 anos lá. O dia que ela aceitou a minha proposta para entrar para tomar conta, eu falei com ela, te entrego a chave aqui agora. Entreguei a chave para ela. Falei, dirige a empresa, eu vou estudar. Porque eu não sabia. Aí eu fui estudar gestão, certo? Quando eu aprendi a gestão, que eu já estava 60%, 70% mais ou menos bom, cheguei para ela, agora está na hora de eu começar a te acompanhar. Acompanhei, porque humildade é a coisa mais importante que tem na vida. O cara, quando se julga que é o bom, ele está na água, né? Então, não é verdade? É verdade. Então, eu estou caminhando, eu já estou sentindo que eu tenho condição de acompanhar mais de perto você. Aí eu fui começando a acompanhar os processos e tal. Foi entendendo. Fui entendendo o negócio. Aí, quando eu entendi, eu estava fazendo... minha clientela estava muito grande. Eu estava atendendo mal. Porque a mulher precisa de muita atenção. Sim. Verdade. Eu era mais um psicólogo do que um ginecologista. Sabe? Conversava muito, tentava entender. A paciente ia lá problema. por causa de problema de empregada, problema do marido, problema do filho, problema de insatisfação sexual, problema de tudo. Menos o problema ginecológico. É verdade. Você está entendendo? Então, eu estava começando a atender mal, sabe? Eu estava atendendo, mas com horário já marcado para... Próximo, já estava na recepção. E tal, e falou, quer saber de uma coisa? Eu estava conseguindo dar mais aquela atenção, né, que você dava. Quer saber de uma coisa? Está na hora de eu parar. De ser médico. De ser médico. Aí cheguei para minha secretária, muitos anos, falei com ela, Sônia, a partir de segunda-feira, telefona para os pacientes, eu não vou atender mais. O que é isso, doutor? Não vou atender mais. Sim, uma ruptura. Mas assim, na lata. A partir daquele dia. A partir daquele dia. Certo? Aí parei e falei assim, eu não vou, porque eu não sei fazer essas coisas mal feitas. Entende? O sucesso meu hoje, no CEDOS, é por causa da excelência. Eu trabalho igual vocês, lá na Você focou. Foquei no negócio, trabalhava com excelência, então falei, agora vai ser aqui. Você lembra quanto foi isso? Deve ter mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos. Eu demorei... Provavelmente é quando a CEDOS faz... Quando ela fez isso. Quando ela acelera. Quando ela estava começando, aí eu peguei o negócio... Hoje nós somos considerados a melhor empresa em diagnóstico de imagem de Minas Gerais. Não a maior, mas é a melhor. É engraçado, tem uma frase boa que assim, se você me perguntar assim, você prefere ter a melhor ou a maior empresa de saúde, de diagnóstico, no nosso caso, cirurgia plástica do mundo, do Brasil, eu prefiro ter a melhor. Melhor. Porque a melhor, ela pode se tornar a maior. E a maior pode estar fadada ao fracasso. Tranquilamente. Sabe? Então, aí parei. Foi um problema sério, porque o paciente me ligava, me pedia, pelo amor de Deus, para me atender. Eu falei, não atendi. E eu não abri mão. Porque se você começa, fala, para e volta, você passa a fazer molecagem, entende? Aí você começa... Eu tomei uma posição, acabou, fim de papo. Agora, você já estava, como médico, numa posição, pessoa física, financeira, razoável. Não, eu estava muito bem. Não, eu como pessoa física, eu estava muito bem. Porque... Como você médico, você pensa bem, eu fazia 40 partos por mês, filho. É parte demais, né? Eu fazia umas 15 cirurgias ginecológicas. Sim. Ô, Wilson, e quando você migra para empresário,
Fala, agora eu não sou mais médico, né? A medicina me trouxe esse conhecimento e eu daqui para frente vou ser empresário e começa a nascer os desafios de buscar curiosidade, buscar novas ferramentas e tal. Se você pudesse me pegar e fatiar essa história dos últimos 15 anos da certo, se a gente fosse pegar de 20 anos e fosse dividir em faixas de anos, por exemplo, de 5 em 5 anos, quais foram os desafios e como é que eles foram mudando? Se você fosse fazer, cara, tinha um desafio grande que eu consegui superar, depois hoje, qual é o desafio hoje, assim? Olha, O negócio vai amadurecendo, né? E os desafios vão mudando. Todo negócio, ele tem um desafio e sempre é complicado. Não tem problema fácil. Não tem problema fácil, né? Aí o seguinte, o que me ajudou muito foi estudo. Porque cada problema que surgia, eu estudava o problema. Buscava o conhecimento. Eu buscava o conhecimento. Eu sempre, além de buscar o conhecimento, eu buscava ajuda. Como eu te liguei, você lembra? Né? Eu ligava assim, eu estou querendo isso, eu estou com essa dificuldade, fiquei sabendo, Daniel, tal. Você me convidou para ir lá, fiz a mentoria com você, que foi excelente. Não falar para agradar, mas foi excelente. Me ajudou demais lá no CEDOS, entendeu? Então, cada coisa que iria aparecendo, eu ia... Correndo atrás mesmo. Correndo atrás. Né? Tinha vários problemas também, porque, por exemplo, hoje nós estamos com quase 300 funcionários, deve ter uns 300 funcionários e 100 médicos. É gente, hein? É gente demais, certo? Então, os desafios são grandes demais. Então, é aparelho que tem que ser de ponta, né? Toda a aparelhagem nossa, o nosso parque tecnológico é de ponta. Então, com quantas unidades hoje, Wilson? Nós estamos com 7 unidades. Já é. E contra tudo e contra todos. Esse problema político que tem... Né? Contra o país atua contra, né? Mas graças a Deus, a gente trabalhando bem, tem sucesso, né? Então, tudo isso que você está me perguntando, de 5 em 5 anos, para te falar a verdade, os primeiros 5 anos foram muito difíceis para mim. Porque quando você não conhece gestão, quando você não está por dentro, é complicado. Mas uma coisa, Deus me ajudou muito. Ele colocou na minha mão pessoas maravilhosas. Eu tenho um time, eu não tenho equipe, eu tenho um time, é diferente. Existe uma diferença entre time e equipe. Sim. Eu tenho um time de primeiríssima qualidade. É um pessoal de um potencial profissional excelente, muito unidos. A cultura da empresa é minha. Eu impus a minha cultura dentro da empresa. Então, todos falam a mesma língua, todos agem da mesma forma. Então, graças a Deus, foi dando tudo assim. Você tem quantas, hoje, assim, na CEDOS, quando você fala de pessoas, eu imagino que deve ter um time que está mais próximo de você, que é o primeiro escalão, vamos dizer assim, que é um time que está mais próximo, que você toma uma decisão junto, que dali vai cascateando. Quantas pessoas estão ali no seu entorno imediato? Você fala, cara, são essas pessoas hoje que tocam o negócio. 4, 5, no máximo. Não podem ser muitas pessoas, tem que ser poucas. Né? Mas eles aqui, têm liberdade de fazer o que eles querem. Né? Discutimos tudo, estudamos tudo, vemos os prós, os contras. Lembrando sempre o seguinte, que eu falo com eles todos. O dinheiro tem que estar em quinto lugar. Nós temos que olhar o cliente. Ele tem que ser bem cuidado. O cliente bem cuidado... O dinheiro é consequência. Ele é consequência, entende? Então, isso aí eu falei, nós temos que cuidar do nosso paciente. É igualzinho, por exemplo, eu sempre pus com ele o seguinte, trate o paciente como você gostaria de ser tratado. Hoje, infelizmente, a medicina está muito complicada. Porque, eu fiquei sabendo que tem alguns serviços, não de imagem, mas de consulta, que o cara atende consulta em 5 minutos. Com relógio. Olhando, cronometrando. Não. Ele é vigiado. Sim. Se não atender em 5 minutos... A contagem regressiva. Chama a atenção do cara. Pô, não pode ser assim. Como é que você vai? O cara já chega com pedido médico de fazer exame disso. Não. Pois deixa eu te aproveitar esse gancho seu, assim, porque como que você começa a empreender,
você acaba caindo no mercado de iniciativa privada, como empreendedor, e vai vender, né, exames de imagem e por aí vai. Mas você, como médico que vive nesse ecossistema, você acabou acompanhando de cadeira cativa a transformação do mercado médico, né? De um mercado onde você tinha ali um foco, um médico como o dono do conhecimento, um médico muito médico da família, o cara que a família toda visitava ele, tinha um tempo e uma receita em cima daquela consulta bem feita, ele conhecia o paciente com mais profundidade, e a medicina foi migrando para essa medicina do plano de saúde, que é tempo rodando, paga pouco, por hora. Por hora. Eu fico com pena dessa turma, entende? Porque eles trabalham demais. Essa meninada trabalha muito, essa meninada nova trabalha demais a conta, tem que trabalhar em 4, 5 lugares para sobreviver. Né? Então, mas isso aí vai mudar. Eu tenho certeza que vai mudar. Pois é, o que você, na sua experiência, vendo tudo que você já viu, conhecendo tudo que você conhece, olha para frente e fala assim, cara, eu acho que esse mercado ele vai caminhar para isso. Você consegue ter algumas previsões? Se você fosse chutar e falar, cara, fui lá fazer o De Volta para o Futuro, né? Você bate lá e volta. Olha, é uma pergunta difícil. Sim. Sabe? Porque tem um problema aí no meio que chama político. Né? Então, hoje tem faculdade de medicina para toda esquina. Tem uma faculdade de medicina. Se ela está bem preparada para ensinar aquela turma que está entrando ali, eu não sei. Você está entendendo? Quando eu me formei, tinham 2 faculdades em Belo Horizonte, as Ciências Médicas, que eu formei nas Ciências Médicas, que tinha federal. Né? Então, nós tínhamos a Santa Casa na mão. Como um centro único de conhecimento. Centro único ali. Tinha o Hospital das Clínicas para federal. Certo? Tinha alguns locais aqui. Hoje, essa meninada não tem hospital, estão fazendo exame, estão aprendendo. Sem nunca ter posto a mão no paciente. Está aprendendo em borracha. Sim, no boneco. Um manequim. Um manequim. Apalpar o manequim, gente, pelo amor de Deus. Você está me entendendo? Mas é político. Eu tive a oportunidade, em 2017, conversar com o Bolsonaro no aeroporto. Eu estava em campanha. E nós conversamos quase 1 hora. Eu estava esperando um voo e ele passou, chamei o deputado e tal, e conversamos. E ficou lá para conversar? Ele ficou conversando comigo, ele dá muita atenção, ele te ouve. Eu falei, cara, de Belo Horizonte, e me perguntou como é que estava. E eu não sei se vocês lembram, como está até hoje, tem paciente que estava tudo nos corredores, todo mundo, maca, cara, homem, mulher junto, né? Estava aquela confusão toda. Aí eu falei com ele, olha, o deputado, ele era deputado nessa época, como que corrige isso? Eu vou falar com o senhor. Corrige o seguinte, primeiro, pagando bem o médico. Segundo, tendo hospitais, dando condições aos hospitais de sobreviver, porque os hospitais estão todos quebrados. E a medicina só pode melhorar depois que tiver um pessoal um pouco mais com cultura, com humanismo, certo? Então, aí ele falou, até vou, isso nós gastamos quase 1 hora, sabe? Depois nunca mais conversei com ele, nem nada. Então, o problema todo é político, você está entendendo? Então, você vê, o cara não paga o hospital, deixa os hospitais sem dinheiro. Né? É difícil, né, cara? Complicado. É difícil. É complicado. É fácil, então, eu não vejo assim a médio prazo, a curto e médio prazo, resolver essa situação, não. A longo prazo, sim. A hora que tiver uma política, pelo menos, que tenha respeito humano, porque, poxa, quem está na nossa frente é um ser humano. Ele pode ser indigente, como pode ser uma autoridade do país. É um ser humano, está ali, você tem que tratar dele com atenção, com cuidado e com conhecimento. Ô Wilson, vocês estão fazendo quantos exames hoje? Uns 35, 40 mil exames. É muito exame. Em todas as unidades. Em ressonância magnética, tomografia, ultrassom, todos. E deixa eu te perguntar, que horas que você fala assim, cara, eu vou ter que digitalizar os meus canais de aquisição? Boa pergunta. Eu não vou poder mais
ficar dependendo das páginas amarelas, do boca a boca. Do ônibus ali, né? Eu vou ter que fazer um trabalho diferente para continuar crescendo meu negócio. Isso aí é um negócio que tá dando uma polêmica no mercado, certo? A telemedicina está dando uma polêmicazinha nesse negócio aí. E eu vou te contar a história como é que foi, minha, né? Por exemplo, logo há uns 40 anos atrás, mais ou menos, não sei, mais ou menos, não digo 40, uns 40 anos atrás, começou o computador. Eu lembro do primeiro computador que eu comprei, o monitor dele era um trombolho, era grandão. Pô, 40 anos atrás. É uns 30. Não, muito é uns grande. 30 anos atrás. É uns 30 anos Uns 30 atrás. anos atrás, né? Eu tô com 40, tô com 39. Eu lembro que o primeiro computador, Lotus, aqui, tela preta, e o primeiro que eu devo ter visto, assim, eu devia ter uns 9 anos. Mas era grande, Sim, monitor. deve ter 35 para comprar. Televisão hoje é fininha, né? Aquelas televisões antigas eram um tubo. É aquilo ali, né? E eu comecei com aquilo. Não tinha rede, não tinha nada, muito lento. Mas começamos eu como ginecologista. Tirar do papel para colocar em algum Tirei lugar, do né? papel para colocar, para arquivar. Quem me ensinou isso foi o Rui Marim, aqui em Belo Horizonte. O Rui Marim já tem um instituto aqui de olhos e foi pioneiro nesse troço aqui em Belo Horizonte. E eu fui atrás dele, para ele me ensinar. Aí peguei e comecei a trabalhar com isso. Aí foi trabalhando, aí depois foi melhorando, foi, até chegar no ponto de hoje, para a gente chegar hoje. Hoje está surgindo um método que chama teleradiologia. A teleradiologia é você à distância dar um diagnóstico. Se você me perguntar, com o princípio que eu tenho médico, com o conhecimento que eu tenho de medicina, aquilo que eu falei que eu comecei lá atrás, dentro de hospital, morando no hospital, que eu realmente... Eu sou médico. Vendo a vida como ela é, né? Como que ela é, como que é a vida médica, né? Como é que eu posso dar um diagnóstico? Você nem vê o paciente. Se eu não vejo a cara do paciente, você passar o eu não equipamento. Conversei com ele. Apalpou ele. Nem palpou, porque eu não conversei, não sei onde que é a dor dele, nem nada. Um papel estático e eu dar um diagnóstico é muito perigoso. Então, no meu serviço, hoje nós já estamos com esse problema. Uma migração. A migração para isto. Então, eu estou sendo resistente. Sim. Mas eu estou sentindo que nós vamos ter que partir para isso uma hora. Você não vai poder fugir dessa realidade. Não fugir. Aí é o seguinte, o que eu já coloquei na minha cabeça? Sempre eu fui assim, eu vou buscar no mercado internacional aonde faz bem feito. Perfeito. Buscar uma referência. Quem já está fazendo, quem já está fazendo e fazendo bem. Fazendo bem feito e dando resultados bons. Na sua história sempre foi assim? Sempre foi assim. Eu não vou mudar. Outro dia, em reunião lá com um grupo, eu falei, é o seguinte, você voto vencido, porque vocês estão querendo, mas como proprietário, aguarde, por favor. Deixa eu estudar. Eles me respeitam muito, claro, tem que me respeitar, né? O que seus estudos dizem? Aí eu veio assim, não, eu vou procurar um serviço, já estou procurando. Pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Europa, pode ser em qualquer lugar, onde é que tiver referência. Eu vou pegar um avião, vou lá, fico lá uma semana, vendo. Eu fui agora em Israel para esse estudo. Eu fui lá passear e tal, e que eu já tinha ido uma vez, fui com minha mulher, e fomos lá para... Eu ia numa startup que dessa parte de teleradiologia, mas quando eu cheguei, estava bloqueado com o negócio de confusão. Judeu, confusão. né? Aquela confusão. Bomba deles, para né? lá, tiro para cá. Aí demora 3 dias. Eu falei, tá bom, eu vou ficar 5 aqui, então... Vai dar certo. Aí no final do terceiro dia, no quarto dia que eu passei lá, liguei, tá parado. Falei, então, perdi a viagem, porque não era para ser. Que lá é referência no mundo. Lá é referência. Onde é que fez o Waze? Sim. Né? Então... Israel onde é uma que ponta. Tem? É uma ponta. Eu fiquei sabendo deles, tem nos Estados Unidos, mas eu quero mais Israel, sabe? Porque lá é diferente, eles são muito Já sérios. tem alguém aqui fazendo da sua concorrência? Tem aqui fazendo. Eu tenho pego muito laudo. E é uma dinâmica dentro da telemedicina? O cara faz o exame online e manda o laudo. Só que nós estamos pegando alguns laudos
Você fala que duvidoso. Você não tá confiando. Não, duvidoso, errado. Fez uma análise errada. Análise A errada. confiabilidade não é. Acha. Por enquanto, não está sendo. Então, por isso que eu estou com medo. Mas vai caminhar para isso. Dentro de uns 3, 4 anos, 5 anos no máximo, vai ser Ô, telelau. Wilson, como é que você sobreviveu na pandemia aí? A pandemia te pegou forte? Por Pegou quê? forte. Pegou forte. O meu Eu faturamento... falo até porque no volume de funcionário que você tem não é brincadeira. Não, nós Segurar uma folha nós dessa. tivemos que mandar embora 60 funcionários na época. Certo? Infelizmente. Sim. Já voltaram. Sim. Não eles, mas deviam contratar mais. Reposicionou. Reposicionou. Mas, para você ter uma ideia, o faturamento da empresa caiu no mês de março, abril, maio, 80%. Como é que você paga os negócios? 80% dessa quantidade de funcionários? Não paga. O governo me ajudou muito. Certo? Deu uns incentivos, acho que é Pronamp, eu não entendo bem esse negócio, na parte da parte financeira que o Olhos tem. Certo? Conseguiu alguns financiamentos. Mas nós conseguimos passar, mas foi um negócio muito pesado. E está repercutindo até hoje, na parte financeira. Porque, Você tem que devolver. eu não sei como é que foi lá com vocês, lá na parte... Cara, engraçado, né? Pra gente, cara, a pandemia começou em 2020, logo ali, né, no primeiro trimestre. Fevereiro começou, março a bomba explodiu. Aí foi dali pra frente. Nós pegamos a primeira quinzena de março, que foi aquela quinzena ali que todo mundo ficou meio sem entender o que aconteceu. Teve aquele choque, né? Todo mundo O parou. choque, é que aí a gente parou pra entender. Mas depois nós resolvemos enfrentar. Nós não entramos ninguém em home office, preservamos todo mundo como presencial. E no mercado da cirurgia plástica, decolou. Por alguns motivos. Certo. Primeiro deles, muitas das pacientes usaram aquele período de home office para fazer pós-operatório. Então, operavam e Operava, ia conseguiam. para casa, ficava... 2, Bom. houve uma demissão em massa, muito acerto rescisório, muita mulher pegou acerto rescisório. Investiu no corpo. Investiu nela. Que bom. Terceiro fator, muitos médicos pararam, a gente não parou, então a gente abocanhou mais mercado. Ótimo. Quarto fator, muita gente operava em um hospital geral, que parou focado em Covid. A gente operava no hospital eletivo cirúrgico. Não paramos. Sem risco. Sem risco. Então, cara, engraçado, a pandemia pra gente foi... É mercado, né? É mercado. Cada mercado responde de um jeito, no meu caso, como são médicos de várias especialidades que encaminham exames, né? Os consultórios dele estavam às moscas, não tinha. Ninguém saía de casa. Né? Todo mundo com medo e estava proibido até de sair de casa. Sim. Né? Então, os consultórios não estavam atendendo. Ele não estava atendendo, não mandava. E o paciente não queria ir, falava... Não, e o medo, e o medo do cara aí. Ele ficava com medo, né? O negócio era pavoroso, né? O negócio, E doideira, né? eu perdi alguns amigos e foi um negócio meio pesado. Sabe? Amiga, né? Assim, gente forte, gente debilitado. Foi um negócio assim que... Inclusive, essa pandemia mostrou, sabe? Do lado, vamos dizer, do lado cristão, porque eu sou um cara muito temente a Deus, sabe? Sim. Deus mandou um recado e as pessoas não captaram ainda, sabe? Que ele é tão poderoso que se ele quiser acabar com o mundo... É um sopro. Verdade. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, não tem uma folha que caia que ele não é servido, que ele deixa, você está entendendo? Ou seja, se foi um homem que criou esse vírus, ou se foi alguém, foi com ordem dele. Se não fosse com ordem dele, não entraria, correto? Então ele deixou para mostrar, né? E mostrar, falou, ó, eu rebento, eu acabo. Não adianta dar vacina nem nada, não, que eu acabo. Se eu quiser, eu monto uma outra coisa. E as pessoas tiveram um certo respeito do Covid, mas depois que liberou geral, hoje não tem mais respeito nenhum. Os caras juntam aí 1.000 pessoas. Olha o que eles fizeram agora esse dia. Já era, nem. Esse É como se pessoal- nunca tivesse acontecido. Ó, Tô falando que vai ser o maior carnaval da história de Belo Horizonte, vai ser isso. Ó, agora. Cara, é impressionante como é que a mente do ser humano, né? A memória é curta, né, cara? É curta. Impressionante, Você cara. vê só o que aconteceu em Brasília agora, esses dias. Né? Eu não vou entrar no mérito político, Sim. não me interessa. Falar isso aqui, isso não me interessa. sim. Mas colocaram lá quase 2.000 pessoas dentro de um Congresso. cubículo. Sim. Não, no Congresso, não. Na apreensão. Na apreensão. Criança, adulto, velho, novo. idoso. Entende? E aí o Covid ali. E que se tivesse um Covid, alastrava aquele troço todo. Não, difícil. Então,
Ô Wilson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se eu tivesse uma coisa que eu queria aprender com você hoje, é essa pergunta que eu vou te fazer. Eu tenho me perguntado todos os dias, isso é sério, tenho me perguntado todos os dias, antes de eu falar isso, na verdade, o nosso modelo de crescimento do nosso negócio, FG Cirurgia Plástica, ele é fundamentado em conseguir conectar paciente com médico, né? Você me perguntar onde é o foco principal? No paciente. Porque enquanto a gente tiver o paciente, médico não será o problema. Não. Se eu tiver só médico e não tiver paciente, eu tenho um problema, né? Porque se você tem um paciente, você tem um mercado. É verdade. Mas criar uma condição onde aquela equipe médica, aquele time médico, aquele corpo clínico esteja orientado na mesma direção, motivado, buscando crescer, buscando aprender, buscando contribuir com o coletivo. Qual que é o caminho de fazer isso? Porque essa é uma classe difícil, né? Que tem ou um ego mais exacerbado, ou tem menos, eu vejo a ignorância no sentido da palavra literal, de não ter o conhecimento de negócio, muitas vezes enxerga de forma míope as coisas, né? Como você falou que você tem 100 profissionais, né? E eu sei que isso deve ser um puta de um desafio. Como é que você mantém essa turma lá e, cara, e constrói um ambiente que traga bons ares? Olha, essa pergunta que você fez, eu tenho que voltar a quando eu entrei o primeiro dia na faculdade de medicina. Quando eu entrei no primeiro dia da faculdade, a gente entra numa felicidade total. E eu lembro como fosse hoje, o meu professor de anatomia, nós estávamos assim numa sala que era tipo arquibancada. Anfiteatrinho. Um anfiteatrinho, sabe? Ele olhou para todo mundo assim e falou assim, o olho de vocês estão brilhando, vocês estão numa felicidade, etc, etc. Olha bem o tapa na cara que nós tomamos. Quero falar com vocês uma coisa. Vocês estão entrando para uma classe pior, que eu não vou falar o nome, porque eu respeito essas mulheres. Vocês estão entrando para uma classe pior, assim, não tem qualificação. Meu Deus do céu, esse professor é doido. Eu estou entrando todo feliz em falar um negócio desse. E realmente é muito difícil a classe médica. Tá? O médico, ele não tem um preparo dentro da faculdade. Primeiro, de humanismo. Ele não tem. Ele é preparado a dar diagnóstico e tratamento. Eu tenho que diagnosticar uma patologia, saber os remédios que eu dou para curar alguma coisa. Nós somos treinados para isto. Segundo, nós não somos treinados para a parte de solidariedade. Nós temos que ser solidários com aquele, porque todas as pessoas que vão no médico, eu, você, Gui, estamos com medo. Se nós vamos fazer uma consulta de uma dor que nós estamos no lado direito, nós estamos com medo. Não, esquece de exame, consulta, nós estamos falando de consulta. Eu estou com medo, pode ser uma pedra na vesícula, pode ser um tumor, pode ser alguma coisa, estou inseguro. O médico não está, ele não está preocupado com isso, mas ele não foi treinado para isso. Então, eu culpo muito as faculdades. A formação. Não existe isso lá. Não existe um negócio de cidadania também. Não tem. Outra coisa, não existe o seguinte, um ensinamento de marketing pessoal. Porque o cara ele tem que entender que 1 traz 2, 2 dá 4, 4 dá 8, 8 dá 16. Ele é um negócio. Ele é o cara que vende. Sim. Porque se ele tratar bem o paciente... Aquele paciente vai voltar. Aquele paciente vai falar com outros. Vai falar com outros. Que vai encaminhar a ele. E quando ele precisar, ele volta. Eu vou falar a verdade com vocês. A minha clínica particular, eu não dava conta de atender, gente. Eu não dava conta. Porque você tinha muito essa atenção. Sobrava espaço. Mas eu tinha um marketing pessoal muito forte, entende? A mulher estava na minha frente, eu não queria saber de ninguém mais. Eu queria atender aquela mulher. As necessidades dela, você está entendendo? Mas o médico hoje, ele tem... Não estou falando com você, ele é obrigado a atender um cliente em 5 minutos. Como é que ele nem olha para a cara do cara? Ele não pega no sujeito, ele não palpa, não faz nada. Ele é obrigado. Então,
essa aí é o maior entrave. O que eu tenho feito com o meu pessoal? Eu reúno com eles. Como é que eu vou reunir com 100? Não tem jeito. Difícil. Não tem jeito. Então, o que eu fiz? Eu mando para eles o seguinte: que dia que você pode reunir? Segunda, terça, quarta, quinta ou sexta? É sexta, Às 7 horas da noite. Aí eu posso segunda-feira às 7. Então, tem 3, 4, 5. Você vai fazendo esse trabalho. Eu vou fazendo, aí eu vou Trabalho lá. de formiguinha. De formiguinha, vou lá e converso com eles, primeiro, sobre humanismo, Você vai formando, né? Aquela sobre galera. acolhimento. Eles aprender a acolher as pessoas. Segundo, conversar com o paciente. Eles não estão ali para fazer um ultrassom na pessoa, passar o aparelho, não. Isso ali para conversar um pouco. Você dá um pouco de atenção, né? Quando termina, fala com o paciente o seu nome. Ó, eu chamo doutor fulano de tal. Se precisar de qualquer coisa, pode me procurar, porque eu estou aqui à disposição. Pô, bacana, esse doutor é bacana. Deu para entender? Faz diferença. Faz diferença. Aí, de 100, não me pergunta quantos fazem. Porque não está dentro do médico isso, você está entendendo? Agora, eu falo assim, quem que quer ganhar mais aqui? Porque quando Todo mundo levanta a mão. todo mundo levanta a mão, o que você faz para fazer isso? Aí eu quero uma agenda cheia. O que Você faz quer pra- agenda cheia? E o que você faz para agenda cheia? Ó, eu faço exame bem feito. Falei, ótimo. E daí? O que mais? Exame bem Todo feito. mundo Exame bem fazendo. feito é obrigação. obrigatório, É exato. obrigação. Eu não tenho obrigação. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Se eu erro, eu mato uma pessoa. Em medicina é o seguinte, se o cara errar, ele mata um cara. Você está entendendo? Então, quando você faz um exame, você não pode errar. Se você der um diagnóstico errado, o clínico lá na frente não vai tratar do sujeito certo. E às vezes a patologia é grave. Eu tenho um colega meu que eu que introduzi biópsia de próstata em Belo Horizonte, que é outra coisa também. Esqueceu disso aí. É. E é tanta coisa que eu já fiz. E esse cara chega lá, amigão meu, falou, Wilson, você vem cá fazer um exame de próstata com você hoje. Eu falei, mas pra que isso? Você tá bem? Eu quero fazer o exame. Eu falei, tá bom, então deita aqui. Ainda brinquei com ele, falei umas bobagens, sabe que eu não vou falar aqui? Falei com ele, você tá Falaço, querendo... Não, vou falar não, não. Vou falar não. Aí eu Gostando do meu exame. aí eu fiz o exame nele. Quando eu estou fazendo o exame, ele estava com um nódulo na zona periférica direita de 4 milímetros. 4 milímetros. Num toque, nenhum urologista no mundo dá diagnóstico daquele nódulo de 4 milímetros. Não tem jeito. O dedo pode passar lá, não dá para ver. Não tem acessibilidade. Não tem essa sensibilidade. Eu falei com ele, ô fulano, eu não vou falar o nome dele. Fulano, você está com um nódulozinho aqui, depois nós vamos fazer uma biópsia. Ele falou, agora? Você é doido? Você não fez preparo? Você não tomou antibiótico? Ou eu faço que eu chego em casa e eu tomo antibiótico. Sorte dele. É mesmo? Sério? Sorte dele. Eu peguei, falei, você quer então? Você se responsabiliza? Eu faço e bem feito, brinquei com ele, sabe? Nós somos muito amigos mesmo. É aqueles amigos da palma da mão, sabe? Tem 12 tiros no nódulo. 12. Pá, tirei 12 fragmentos. Um adenocarcinoma de próstata. Fase inicial. Aí, o cara tirou a próstata dele. Isso já tem 20 anos. Se eu não faço o exame bem feito, faço o exame corrido, qualquer coisa, salve. Com certeza. Você está entendendo? Com Ele está aí vivo. Certo? Então é o seguinte... Como é que você faz para captar a turma, Wilson? Um volume de médico desse, você tem um volume de médico entrando e um volume de médico saindo. Tem muito. Tem um negócio. Tem uma rotatividade. É o seguinte... De onde vem esses médicos? Como é que você busca ele? À medida que o valor vai aumentando, o valor que eu estou falando não é financeiro, não. O valor da empresa, como é o valor da sua empresa, Ok. que tem um valor hoje, eles procuram. Sim. Correto? Sim. Antes a gente tinha até um pouco menos facilidade de pegar. Então, hoje, telefone, tem uma vaga aí e tal. Aí eu não faço entrevista. Eu tenho médicos que fazem entrevistas, né? E eu tenho, assim, por exemplo, tenho 4 médicos que olham os laudos dos médicos que fazem os exames. Eles fazem uma segunda... Como é que fala? Segundo estudo. Uma triagem. Aquele que não bate...
entende? Aí vem para mim. Eu vou lá conversar com ele. Com muita calma, mostro aí, falo, toma cuidado, se você fizer isso aqui, você vai atrapalhar isso e tal. E aquele que é o caso grave, que errou por negligência, não fica lá. Infelizmente, não fica. Eu peço você falar, infelizmente. Obrigado imenso. É porque esse paciente aqui podia ser seu pai, podia ser sua mãe, podia ser seu filho, podia ser sua irmã. Então é o seguinte, como você não gostaria que isso acontecesse com eles, você vai desculpar, mas não vai ficar. Eu sou muito rígido nesse ponto. Talvez seja esse o grande sucesso, sabe? Sim. Com certeza. Doutor Wilson, nós já estamos chegando no final do nosso episódio. Já passou, sério mesmo. O tempo foi rápido, hein? Passou muito rápido. Quando o papo é bom, é né? assim, doutor Wilson. Passa rápido, a gente nem vê. Eu queria agradecer. Muito obrigado por compartilhar sua sabedoria com a gente, sua história, né? Quem não conhece o Dr. Wilson, não conhece a SEDES, eu te convido. Fala aí qual que é o Instagram lá de vocês, para o pessoal seguir. SEDES.diagnóstico. E nós temos aí 7 unidades para atender os nossos pacientes, né? E vocês que estão precisando de fazer cirurgia plástica, com FDG, tá? Porque eu assino embaixo. Isso aí. Eu fui lá, é um pessoal muito sério, tem um hospital maravilhoso. Então... Você não teve lá ainda presencialmente não, né? Passou só na porta. Só na porta. Ficou Mas bacana, eu quero ficou? ir lá bater um papo com o Felipe, que vai me fazer uma cirurgia. Ele tá aí, ué. Ele tá aí? Você conversa com ele. Então Ele chegou? Então ele vai dar um diagnóstico e vai tratar. Ô, doutor Wilson, muito obrigado. Daniel... Obrigado, viu, Guilherme? Valeu, Gui. Você sempre brilhando. Tamo junto. E você realmente... Ele toma cuidado. Eu não vou falar Globo, não, que eu detesto Tá na a Globo. profissão errada. Mas eles vão te levar para o par de radialista. Bom nada. Ele é muito bom. Ô, gente, muito Wilson, obrigado. Obrigado, viu, meu querido? Não tem que agradecer. Obrigado Eu que demais. agradeço. Nossa. Obrigado a todos vocês Prazer que nos te acompanharam. Nós estamos aqui no estúdio 767, aqui em Belo Horizonte. Pessoal aqui do Lúcio, né? Se você está em busca aí de um estúdio para fazer o podcast, pode procurar esse povo aqui, que esse povo aqui é muito legal. Pessoal, muito obrigado e até o próximo podcast, até o próximo episódio do podcast Fora do Bloco.